o River Plate vence o Boca Juniors em La Bombonera pelo Campeonato Argentino, estende ainda mais a sequência invicta do técnico Gallardo e coloca o rival em crise. Bem, meus amigos, no último sábado, Boca Juniors e River Plate protagonizaram o último superclássico deste ano de 2024, né? Eles já se enfrentaram no Campeonato Argentino, só que pela fase apertura, né? Agora estamos na fase clausura, e também pela Copa da Liga Argentina. E agora esse jogo era em La Bombonera, onde o Boca Juniors não perdia há 17 jogos, praticamente um ano inteiro de calendário corrido, porém ficava muito a bronca da torcida realmente com o desempenho do time que não era bom, embora não perdesse em casa, e o técnico, né, Diego Hernán Martínez, ele tá balançando no cargo bastante. E do outro lado a gente tem o River Plate, que desde que o Gallardo ele voltou para o comando da equipe, né, e chegou os reforços, né, formou esse famoso Dream Team do River Plate, vem de uma sequência invicta, porém também não encanta com o futebol praticado em campo. E com todo esse contexto, né, a gente teve realmente o acontecimento deste clássico na tarde do último sábado. Então, sem mais delongas, vamos para as escalações. Do lado do Boca Juniors, você tinha basicamente o que o time ele realmente tem de melhor, com o Sérgio Romero no gol, uma linha de 4 defensores com Advíncula na lateral direita, Lema e Marcos Rojo na dupla de zaga e Blanco na lateral esquerda. Essa lateral esquerda aqui do Boca ela vem sofrendo bastante desde a lesão do Fabra, o lateral esquerdo titular da campanha, né, do time na última Libertadores, que acabou culminando no time sendo vice-campeão perante o Fluminense. Na faixa do meio de campo, Medina, Miramon, Fernandes e Zenon. E no ataque, Merentiel, aquele mesmo ex-Palmeiras, e Edson Cavani, que voltava de lesão, tanto que ele não conseguiu jogar a volta, né, da partida das oitavas de final da Sul-Americana contra o Cruzeiro, e desde então estava lesionado e voltou justamente para o Superclássico. Já do outro lado do River Plate, você tem um time que ele veio com uma formação diferenciada, né? O Gallardo ele decidiu escalar 3 zagueiros para essa partida aqui, realmente para tentar prejudicar essa construção de jogo do Boca Juniors. E aí veio com Armani no gol, Gatoni, Pires e Paulo Dias na zaga, Bustos e Enzo Dias nas alas, Fonseca e Simon aqui mais na faixa da volância realmente, né? Lanzini, que inclusive fez o gol da partida, mais na criação, e no ataque, Colídio e Barreiro. E aí você tem, por exemplo, alguns jogadores importantes, como é o Nath Fernandes, o Borja e o Acunha, sendo poupados para essa partida. Afinal, o River, ele vai enfrentar o Colo-Colo, né? O jogo de ida foi 1-1 pelas quartas de final da Libertadores, e é um jogo muito importante, então o Gallardo ele teve que fazer esse peso realmente pro Superclássico, né? Porque é um jogo muito importante, só que do outro lado você tem umas quartas de final de Libertadores que tá completamente aberta. E agora, realmente, indo pra partida, não tem nada mais característico do que um Boca Juniors contra River Plate, do que um jogo extremamente brigado. E com 5 segundos de jogo, a gente já teve basicamente um panorama do que ia ser a partida inteira. Você tem uma falta muito forte em cima do Cavani, e aí você já tem aquela confusão, né? O jogador do River Plate já recebendo o amarelo, e aquele bolinho de jogadores realmente reclamando com o árbitro, logo com 5 segundos de partida, cara. E assim, realmente, eu não tô brincando, o jogo todo foi essa porradaria, né, insana. Muito do primeiro tempo foi marcado justamente por ser um jogo muito picotado, não por conta da arbitragem, mas sim por conta dos próprios jogadores. Eram muitas faltas em sequência, os jogadores realmente chegando muito fortes uns nos outros, e aí, de futebol mesmo, você tinha um River Plate que ele tinha assim algumas ideias, e aquele plano do Gallardo de fechar mais meio de campo, impedir essa construção do Boca Juniors e diminuir o ímpeto do time que jogava em sua casa, né, na La Bombonera, que tem um peso psicológico gigantesco sobre o adversário, deu certo. O Boca Juniors ele sofria muito para construir, a bola mal chegava no Cavani e no Merentiel, e esse meio de campo ele não funcionava. E do lado do River Plate você tinha um time que ele conseguia sair muito em triangulações, usando muitos alas, principalmente o Bustos, e era um time que ele conseguia construir até algumas jogadas usando muito o Lanzini e fazendo essas triangulações, só que pecava muito por uma falta de qualidade de técnico muito grande na hora da finalização. E aí, em meio a todo aquele jogo meio brigado, você tem o Lanzini no lance de mais sobriedade mesmo, pegando essa bola, fazendo a jogada individual pelo meio de campo, ele toca pro Colídio, o Colídio ele finaliza e o Sérgio Romero ele consegue fazer uma boa defesa, só que ele acaba dando um rebote no meio da área, e ali estava o Lanzini, né, que estava construindo a jogada, chegou só para empurrar a bola pro fundo do gol, e o River Plate ele abriu o placar com mais ou menos 20 minutos de jogo e fazia justiça, porque realmente o time ele ia melhor na partida, embora desperdiçasse algumas chances realmente. E do outro lado, cara, você tem um Boca Juniors completamente morto, vamos colocar assim, né, um time que não tinha ideias, o meio campo não funcionava, o técnico Martínez, ele não conseguia basicamente mexer no time e tentar dar essa vida, e do outro lado você tem o River Plate que continuava com aquela marcação com 3 zagueiros, fechando muito bem os espaços e dificultando para o Boca Juniors realmente construir jogadas. E o primeiro tempo ele termina com esse cenário, um Boca que mal finalizou a gol, o Armani se quisesse colocar uma cadeira de praia e ficar de boa ali só assistindo o jogo, ele poderia fazer isso, porque realmente o Boca ele não levou perigo nesse primeiro tempo. E o River, que ainda conseguiu sair alguns outros contra-ataques, só que não finalizar lá com muito perigo no gol do Romero, mereceu esse 1-0.
Afinal, realmente jogava melhor e conseguia fechar os espaços do Boca, impedindo a criação do outro time. E o início do segundo tempo, ele segue basicamente esse mesmo roteiro. Um Boca Juniors sofrendo muito para realmente construir jogadas, e o River Plate, cara, que conseguia ainda marcar muito bem, só que diferentemente do primeiro tempo, não conseguia sair com muitos ataques em perigo. E aí, finalmente, o Hernan Martínez, né, o técnico do Boca Juniors, ele decidiu mexer no time. Colocou Jiménez, Zebadios, Anselmino, que é um jovem da base. E o Boca, ele foi começando a se soltar um pouquinho mais. Você também teve, do outro lado, o River Plate recuando mais essa defesa, realmente, né. O River, ele marcava muito no campo, por exemplo, do Boca Juniors, com esses 3 zagueiros e fechando esses espaços. Só que aí você tem um Galhardo que mandou o time ele recuar um pouquinho, né, talvez querendo segurar um pouquinho de fôlego pra terça-feira, e o time ele vinha mais pra defesa, vinha mais segurando realmente. E aí o Boca, ele começou a ter mais espaço pra fazer cruzamentos, pra fazer algum chute longe, só que nenhuma chance lá muito clara. Tanto que o Armani, ele aparecia em escanteios, em cruzamentos, só pra realmente agarrar a bola, só que não foi muito testado. E a única chance de perigo realmente do Boca no decorrer desse segundo tempo foi uma finalização do Advíncula, né, na sobra de um escanteio que ele pega de primeira e acaba acertando o travessão, com essa sendo realmente a única chance de grande perigo do Boca até então. E o Galhardo, cara, do outro lado, ele percebeu que o River, ele tava recuando muito e tava começando a sofrer um pouquinho mais, então ele mexeu no time, botou Nath Fernandes, botou Miguel Borja e botou Acuí no lugar do Lanzini, que saiu lesionado, mas pelo que eu vi no pós-jogo, realmente, né, não foi nada muito sério, ele muito provavelmente vai poder jogar contra o Colo-Colo. E aí você teve um River que começou a sair no contra-ataque, cara, o Borja, ele teve umas 3 chances claras de fazer o gol em contra-ataque e ele tomou a decisão errada em todas, assim. Clássico Borja que a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, no Palmeiras, né, cara? Sofrendo muito com a tomada de decisão realmente. Ele não vem sendo tão ruim nessa passagem pelo River Plate, só que nesse jogo de sábado, cara, ele perdeu muitas chances e ele poderia ter ampliado o placar pro River. E no finalzinho do jogo, você teve aquela última blitz do Boca Juniors, que conseguiu chegar ao seu gol. Teve um cruzamento na área e o Jiménez, que tinha entrado realmente no decorrer desse segundo tempo, no lugar do Cavani, conseguiu fazer o gol. Ele basicamente se jogou na bola e a bola acabou entrando muito sofridamente, né, no gol. Só que o lance foi pro VAR e foi constatado, né, que o Jiménez ele usou a mão pra conseguir mandar a bola pro gol e o lance ele foi anulado. E aí você ainda teve uma confusão ali no final, né, com o Lema discutindo, assim, totalmente descabidamente com o árbitro, porque, cara, a bola bateu na mão, não tem muito que você possa reclamar. E aí você teve um expulso, você teve aquela confusão ainda mais, né, ao todo você teve 10 cartões amarelos, né, em um expulso, né, por acúmulo de amarelos. Um clássico River e Boca Juniors, né? E no fim de tudo, o River ele consegue acabar com aquela invencibilidade do Boca que durava praticamente um ano, sendo que, curiosamente, o último time que tinha vencido o Boca em La Bombonera tinha sido justamente o River Plate no clássico do ano passado. E o River ele posterga ainda mais essa invencibilidade do Galhardo, que já durava 7 jogos, para 8. E embora tenha tido chances para fazer um placar um pouquinho mais elástico, demonstrou até que um bom futebol. Diferentemente do seu rival, que pouquíssimo apresentou, e as únicas chances que ele realmente teve foi uma bola no travessão de um chute muito feliz do Advíncula e cruzamentos que não levaram nenhum perigo. Falando do futuro das equipes aqui, eu vou passar um pouco mais rapidamente pelo Boca Juniors, porque isso aqui pouco interessa realmente pro futebol brasileiro, porque o Boca já foi eliminado da Sul-Americana, né? Então não vai afetar muitos times brasileiros. E como eu sempre prego aqui no canal, o Sula Futebol ele é feito para informar mais o público brasileiro realmente do que tá acontecendo no futebol sul-americano. E cara, o River Plate, ele vem fortíssimo para essa Libertadores, como eu venho pregando em vários vídeos aqui. Então eu acho muito importante eu dar uma atenção especial pro River. Falando rapidamente do Boca, é um time que a crise ela só aumentou ainda mais. Muito provavelmente o técnico Diego Hernan Martínez não vai aguentar. Cara, é muito triste ver essa situação do Boca Juniors, né? Vamos colocar triste entre aspas, né? Porque o Boca Juniors ele já fez muito mal para muito time brasileiro. Corinthians que eu diga. Mas é um time muito fraco realmente, né? Vem sofrendo com uma crise financeira muito grave. E eu, sinceramente, não vejo muita expectativa de melhora. O Boca, ele apostou todas as suas fichas no ano passado na Libertadores, tanto que esse ano ele ficou fora da própria, porque foi muito mal na Copa Argentina, acabou entregando ela, e muito mal no Campeonato Argentino. E esse ano, o cenário ele mais ou menos se repete. O time já está eliminado da Sul-Americana, só que ainda está vivo na Copa Argentina, onde eliminou o River Plate, e tá no meio de tabela para baixo do Campeonato Argentino. Curiosamente, as duas equipes elas estavam nesse meio de tabela, né, 9/10, e com essa vitória o River Plate ele foi para quarto, enquanto o Boca ele continuou em 11º. Então, é um tanto quanto delicada essa situação do Boca. Eu imagino que o time ele vai acabar ganhando a Copa Argentina ou vai de algum jeito conseguir chegar na Libertadores no ano que vem, porque a Liga Argentina ela é muito favorável, vamos colocar assim, com os grandes times para eles estarem nas grandes competições. E a Libertadores realmente perde muito com a ausência de um Boca Juniors. Então eu acho que, embora todo esse cenário terrível, o Boca ele vai acabar conseguindo chegar na Libertadores no ano que vem, e eu acho que esse pode ser o grande título realmente do time nesse ano. Falando do River Plate, que é o que mais interessa pra nós agora. É um time que
vem sofrendo um pouquinho com esse desempenho. Os jogadores só estão começando a assimilar agora o que o Galhardo ele quer realmente de estilo de jogo. E nesse jogo contra o Boca, eu sei que é um jogo muito atípico, porque, cara, é um clássico, tem muitas faltas e por aí vai. Só que o River, ele conseguiu demonstrar até que um bom futebol. Triangulações, essa estratégia com 3 zagueiros para fechar os ataques do Boca funcionou com uma maestria absurda. E o time, ele só não ampliou, como eu disse, por uma falta de qualidade. E eu acho que é essa falta de qualidade que ela pode acabar pesando no confronto de Libertadores contra o Fluminense e o Atlético Mineiro, que vão passar na sua chave. Eu imagino realmente que o River ele venha a eliminar o Colo-Colo. Então, eu acho que é um time muito complicado. Você ainda teve alguns jogadores poupados, como foi o exemplo do Acunha, do Borja, do Nath Fernandes, que ajudaram na construção. Só que, cara, é um time que ele é chato. É um time que ele tem qualidade, só que ainda vem assimilando isso. É um início de trabalho do Galhardo. Só tem, afinal, 8 jogos realmente com ele no comando. Então, cara, eu acho que os times brasileiros eles têm uma boa chance de eliminar o River Plate nessa eventual semifinal. Porém, é o que eu venho pregando aqui no canal. Seria um jogo muito complicado, tal qual foi esse do River e Boca. Esse River, ele é um time muito cascudo e que sabe jogar principalmente Libertadores, com um técnico multicampeão. E, cara, tem bons jogadores. Esse jogo, ele provou que o River, ele tem margem de evolução e ele pode vir a encher o saco dos times brasileiros. Só que eu não vejo o Fluminense e, no nível um pouquinho menor, o Atlético, porque o Atlético ele vem desempenhando muito abaixo do esperado esse ano, ficando muito atrás. Eu acho que o Fluminense, caso ele avance, né, contra o Atlético Mineiro, ele tá na vantagem no confronto, ele tem totais condições de bater de frente com esse River Plate. Qual seria a questão? O River, ele decide até a final no mais monumental. E, cara, é um time chato quando joga em casa. Então seria complicado e seria muito complicado. Porém, os torcedores de Fluminense e Atlético Mineiro podem ficar um pouquinho mais reconfortados porque dá pra bater esse time. O que esse time ele desperdiçou de chance e até vacilou em alguns momentos contra o Boca são brechas que eu acho que um time brasileiro ele iria aproveitar pra realmente matar o jogo. Então é um adversário chato, como eu venho pregando, porém é batível. Os brasileiros eles conseguem eliminar esse River Plate na Libertadores num eventual confronto. Porém, a gente também tem que lembrar, né? O River agora ele tá em quarto no Campeonato Argentino, só que ainda tá muito atrás do Vélez e já foi eliminado da Copa Argentina pro próprio Boca Juniors. Então, cara, eles vão botar todas as fichas dele, na minha visão, na Libertadores. Então, vai ser muito chato essa semifinal de Libertadores entre um brasileiro e esse River. E eu acho que esse River ele tem totais condições de chegar nessa final e a hegemonia brasileira na Libertadores, na minha visão, ela tá em risco, porque esse é um bom time. Então, no mais é isso. O canal aqui ele vem fazendo muitas análises do futebol brasileiro, porque, afinal, cara, eu não posso mentir aqui pra vocês, é o que mais dá realmente engajamento, e é o que eu gosto muito de falar, porque o futebol brasileiro, ele tem aquele tempero maravilhoso que eu adoro. Mas, cara, o futebol sul-americano, ele também tem um pouco desse tempero, e não tem nada melhor pra começar a introduzir ainda mais esse tipo de conteúdo, né, dos outros países da América do Sul aqui no canal, do que um super clássico. Um dos maiores clássicos, se não o maior clássico da América do Sul. E, cara, foi um jogo um tanto quanto interessante. Tem essa questão, né, de ser muita porradaria, mas é meio que a cultura do clássico, realmente, eu acho que a gente tem que respeitar. No geral, foi um jogo muito interessante e, cara, sempre que tiver um super clássico, para pra ver. Porque, ainda mais pra gente, brasileiro, que não vai torcer fervorosamente pra nenhum dos dois times, é um bom entretenimento, eu te garanto isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho pra receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.